Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar a aula de hoje revisando sobre os gêneros textuais e a partir deles nós vamos para as tipologias, ok? Então tem muita coisa importante para a gente falar aqui. Antes da gente ir para os gêneros, para a continuidade aí da análise dos gêneros, eu queria voltar com vocês à atividade que eu pedi na última aula, que era aquela que vocês tinham que escolher 5 gêneros textuais diferentes e identificar tema, estrutura, a intenção, público-alvo e o suporte, ok? Então, eu vi que surgiram algumas dúvidas, eu vou tentar tirar essas dúvidas que surgiram a partir de um exemplo que eu fiz aqui, ok? Então, eu escolhi uma crônica, nós sabemos que a crônica é um texto narrativo, né? Então eu queria que vocês acompanhassem comigo. Bom dia, eu sou o pai do Buscapé. Do Buscapé? Do Otávio. Ah, do Otávio? Pois não, ele é muito danado. Eu sei, quer dizer não. Ele é um menino, vamos dizer, hiperativo. Hiper é pouco. Eu não acho que, por favor, não precisa se constranger. Eu sou o pai e sei, ele é um monstro. É, e é sobre isso que eu queria lhe falar. Ele contou que eu gritei com ele na aula. Não, não, isso ele nem nota, está acostumado. É que a mãe dele está preocupada. Eu não me preocuparia. Todas as crianças são imperativas nessa fase. O Buscapé, o Otávio, só é um pouco mais do que as outras. A sua senhora não deve. Mas ela está preocupada com outra coisa. O quê? O Buscapé não para de ler. Desde que começou a ler, anda sempre com um livro debaixo do braço. Quando a gente estranha o silêncio dentro de casa, vai ver é ele não fazendo barulho. Está atirado no chão, soletrando um livro muito compenetrado. Mas eu não vejo qual o problema. É a mãe dele que, bom, ela sente falta. Do quê? Da agitação do Buscapé. Ela não está acostumada, entende, a ter um intelectual em casa. Outro dia até brigou com ele. Por quê? Ele estava quieto demais. Ela gritou. Eu não aguento mais, quebra alguma coisa. Mas eu não entendo o que eu posso. Bom, se a senhora pudesse, sei lá, não digo desencorajar o busca-pé, só dizer que ele não precisa exagerar, mas ele está descobrindo o mundo maravilhoso dos livros. Isso é formidável. É, só que a gente fica, não é, com um certo ciúme. Então, o que que nós temos aqui? Um texto, né, uma história, um texto narrativo. Esse predomina aí falas, né? Nós não temos a presença do narrador, mas nós temos a presença dos outros elementos da narrativa, o enredo, os personagens, o tempo, né? O espaço. Então, nós temos os elementos da narrativa, embora esteja aí o texto esteja com o predomínio das falas, nós continuamos tendo uma história, ok? Só que o que eu pedi não foi isso, eu pedi o tema, a estrutura, a intenção, o público-alvo e o suporte. Então, o tema deste texto é o descobrimento aí do mundo dos livros, né? Justamente esse descobrimento do mundo dos livros que tanto incomodou a mãe do garoto. A estrutura, eu tenho a estrutura própria de um texto narrativo, a apresentação, ou seja, a introdução, depois vem o desenvolvimento, chega-se a um clímax, né? E um desfecho, ok? Então, toda a estrutura do texto narrativo, né? De uma história, de uma crônica. Qual que era a intenção deste texto? Aqui pode tanto levar o leitor a refletir em relação a essa contradição no comportamento dos pais e até mesmo ao descobrimento aí do mundo dos livros, quanto à diversão desses leitores. Por quê? Porque nós sabemos que a história ela é contraditória. Todo mundo esperaria que os pais quisessem que o filho ficasse lendo. E, no entanto, acontece o contrário, né? Surpreende, de certa forma, aí, o leitor, ok?
O público-alvo. Nós não temos aqui um público-alvo específico, né? Mas sabemos que qualquer pessoa aí que goste de textos de humor, qualquer pessoa desse tipo que tenha esse interesse aí, pode se tornar público-alvo das crônicas. O próprio deleite, né? A leitura leve, descontraída, que é própria aí das crônicas, ok? E o suporte, eu coloquei o nome do site aqui, Armazém de Texto, de onde eu retirei, onde esse texto foi publicado. Então, era isso que eu queria que vocês fizessem. Eu queria que vocês escolhessem um texto, escolhessem um gênero textual, né, qualquer, e que a partir dele vocês analisassem esses 5 elementos, certo? Espero que vocês tenham entendido.